Bom dia, turma. Beleza? Como estão? Animados aí para mais uma sexta-feira? Gente, desculpa o atraso, eu estava numa reunião com a reitoria aqui, tá? Esses 5 minutinhos aí, me perdoem. Qualquer dia desse, depois a gente repõe esses 5 minutinhos, tá bom? A desmonetização. Ah, beleza. Eu não sei quem que é a desmonetização. Ah, é o Cassiano também. Beleza, Cassiano. Beleza. Gente, seguinte, espero que vocês estejam todos bem. Muito obrigado por vocês estarem presentes, tá? Eu valorizo muito quando vocês estão presentes. Achei bacana, o Rogério colocou lá, né? Tiveram 20 e tantos alunos na live, show de bola, né? Que vocês continuem com essa pegada, tá? Porque talvez não seja a melhor forma, talvez a gente não esteja adaptado, mas a gente tem que fazer o que dá para fazer no momento, né? Então, de novo, né? Valoriza esse esforço de vocês, tá? Valorizem esse esforço de vocês, compreendam que talvez vocês estão desenvolvendo habilidades que vão ser importantes para vocês durante toda a vida, né, como organização, como disciplina, né, como autogestão do tempo de vocês. Nós, seres humanos, a gente tem uma necessidade de ter alguém controlando o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa vida, e vocês estão tendo a oportunidade de entender que é possível que vocês mesmos controlem, tá, o tempo de vocês. A hora que vocês querem estudar, a hora que tem que acordar, por mais difícil que esteja sendo. Então, vocês já são muito vencedores, né, de estarem superando tudo isso. Beleza? Bom dia. Gente, em relação à disciplina, seguinte, vou desligar a câmera aqui, né, já deu para ver que eu cortei o cabelo, então tá bom. Estou gravando a videoaula. Bom dia, Nicolas. Depois eu disponibilizo, ok? Bom dia, Maria Clara. Gente, eu acho que em relação à distribuição de pontos, eu já falei em 2 aulas, né, então ela está aqui pronta para vocês, ok? A aula de hoje está aqui, eu estou deixando as gravações das lives também, beleza? A apostila, a gente está focado aqui no capítulo 7, certo? Estou gravando algumas videoaulas, estou deixando aqui para vocês também, em cima do que a gente está falando, porque talvez aquele colega quer dar uma consultada, né? Ou aconteceu alguma coisa, não conseguiu acompanhar a live, dá para assistir as videoaulas, né, também, beleza? Os trabalhos já estão aqui, a autoavaliação vocês já podem fazer, inclusive, quem quiser, tá? Manda bala aí, trabalha, beleza? Em relação à parte do EAD, de novo, a parte do EAD, diante do momento que a gente está fazendo bem tranquilo, estou trazendo uns assuntos diferentes, levinhos aí, mas, de novo, se não estiverem gostando, se não estiver adequado, é só falar que a gente vai acertando, tá? Lembrando que eu vou dar um ponto aí para quem fizer toda a thread aqui da educação financeira, ok? Então, dê uma atualizada aí, eu deixei até uma semana de pit stop para quem perdeu, né, para se atualizar. O dessa semana é bem tranquilo, é um vídeo daquela Natália Arcuri, quem não conhece, vale a pena dar uma olhadinha, tá? Falando especificamente para jovens, tá? Como controlar o dinheiro quando é jovem, né? O que eu tenho um plano de fazer um intercâmbio, de fazer uma viagem, como que eu posso tentar juntar dinheiro, como que eu posso economizar, então dá uma olhadinha lá, tá? Bem tranquilo. É um fórumzinho aqui para vocês responderem, beleza? Coisa simples. Beleza? Em relação, então, ao nosso ambiente virtual, tá aí, tá? Acessem. Tem alguns alunos que acessam muito pouco, alguns que nem acessam. Então, gente, por favor, né? Dê uma olhadinha aí, por favor. Na nossa última aula, a gente começou a montar uma estrutura, né, de trabalho acadêmico, certo? Nós montamos, então, a capa, né? A gente viu que a capa tem que ter o logo da instituição, o nome dos participantes, né? De quem fez o trabalho, em ordem alfabética, título e subtítulo, cidade e ano, certo? Aí vem a folha de rosto. A folha de rosto é uma capa, mas dentro dessa capa a gente adiciona um texto, né? Com esse espaçamento. Repare que aqui a gente mexeu na margem, tá? Não é alinhado à direita, é mexendo na margem mesmo. É um texto que a gente fala, uma ementa, contando o que é esse trabalho, né? De qual que é a disciplina, quem que é o professor, qual que é o bimestre, ok? Então, folha de rosto está aí. O resumo, a gente deixou um espaço aqui para o resumo, a gente vai falar dele depois, né? A gente viu a questão... Bom dia, Cauã.
a gente viu a questão do sumário, de fazer um sumário automático, beleza? E depois a gente entrou nas partes que a gente fala de elementos textuais, né? Que é a introdução, né? E aí a gente viu que a introdução a gente traz justificativa, objetivo e contextualização, a gente vai voltar a falar disso. A videoaula 2 fala disso aqui, tá? Depois a gente entrou na parte de desenvolvimento e a gente parou aqui, ok? E aqui, na parte de desenvolvimento, até para a gente recapitular, porque eu falei com vocês que é o momento da gente construir, né, o nosso referencial, da gente explicar aquilo que a gente está pesquisando, certo? Então, o capítulo 2, desenvolvimento, ele não precisa chamar desenvolvimento. Normalmente, ele vai chamar algo relacionado com o assunto que você está pesquisando, tá? E aí, a gente decidiu montar esse esquema aqui com vocês, falando sobre plágio, ok? Então, plágio. E outro ponto é que dentro do nosso desenvolvimento, a gente pode ter mais de um capítulo, tá? Então, posso ter capítulo 2, definições de plágio, tá? E aí depois eu posso colocar aqui. 3, os crimes relacionados ao plágio, 3.1, né? A ética e o plágio. Então, subtítulo, tá? Eu vou marcar ele aqui como esse título 2, lembrando que aqui é só a gente mudar para que isso apareça lá no nosso querido sumário, tá? Vou diminuir ele aqui, ok? São todos em maiúsculos, subtítulo. Aí a gente vem aqui em formatar, tá? Repare que aqui no texto a gente tem várias formatações que a gente pode trabalhar, tá? Então, todos maiúsculos, pronto, resolvi. Ok? Eu posso ter quantas subseções também forem necessárias, certo? E, se a gente voltar aqui no nosso sumário, atualizar o sumário, ela já aparece aqui para nós, ok? Ou seja, funciona tranquilaço o sumário, não tem muito erro não. Então, gente, essa parte de desenvolvimento, a gente parou aqui, tá? Hoje a gente vai completar o esqueleto aqui, as próximas sessões que faltam, ok? E terminando isso, a gente volta passando sessão por sessão, o que a gente coloca, sabe? O que a gente trabalha em cada um desses pontos. Na última aula também eu dei umas dicas de como fazer pesquisa, né? Vocês mesmos falaram do Google Escolar, de pesquisar em artigos e tudo mais, tá? E vamos refletindo a respeito do plágio, tá, pessoal? Para quem não entendeu o que é plágio ainda, né? A gente não pode, por exemplo, acessar um site, um artigo, copiar aquele conteúdo, tá? E simplesmente jogar ele aqui no nosso trabalho, tá? É preciso que a gente leia, que a gente entenda. Lógico que a gente pode usar partes, pode. A gente vai referenciar, vai fazer citações, a gente vai ver isso, tá? Mas é muito importante que vocês exprimam o conhecimento que vocês tiraram dali, o que vocês pensam, porque é isso que faz com que a ciência vá evoluindo, tá? Por quê? Eu leio 2, 3 artigos de autores diferentes, né? E o que eu penso depois daquilo tudo, né? O que eu aprendi? E aí a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Porque está tendo muita cópia, né? A gente sabe, né? O Google Sala de Aula, que a maioria dos professores está usando, já tem até um detector lá de plágio, né? Incorporado aí. Então a gente precisa de bater nessa tecla com vocês. É muito mais valioso um trabalho autoral que vocês sofreram ali, custaram escrever 2 páginas, do que você me entregar 10 páginas copiadas e coladas na internet, tá? E esse sentimento é de todos os professores, então, por favor, né? Pensem um pouquinho, reflitam um pouquinho e a gente vai discutindo isso aí, beleza? Mas deixa eu dar um zoom aqui. Quando eu esquecer do zoom, você me avisa. Gente, seguindo então. O capítulo de desenvolvimento, então, ou os capítulos de desenvolvimento, normalmente é uma parte maior do trabalho, tá? É uma parte maior, é uma parte onde, tá? Nós vamos realmente fazer um referencial teórico, né? Colocar o que os outros autores pensam, certo? Dar detalhes, dar informações daquilo que nós estamos pesquisando, ok? Para o nosso trabalho, que vocês vão fazer na disciplina, depois do desenvolvimento, e aí eu vou dar uma quebra de página aqui, quebra de página, tá? A gente pode vir, por exemplo, com o capítulo 4, considerações finais, tá? Conclusões. Eu não gosto muito de conclusões, eu acho muito forte. Eu prefiro considerações finais, tá? Muito difícil você concluir alguma coisa, tá? Considerações finais. Essa sessão, vocês vão colocar texto também, né? Com as considerações finais de vocês, já a gente vai passar aqui
para dar uma ideia do que vocês podem falar nesse ponto. Bom, agora, antes das considerações finais, e aí eu vou deixar aqui pé de azul, tá? Para o trabalho que vocês vão, para esse modelo de trabalho que a gente vai fazer, para a minha disciplina, vocês não precisam de preocupar com isso, mas em alguns trabalhos pode ser interessante, tá? Vou colocar aqui. Metodologia. Algumas pessoas preferem chamar isso de materiais e métodos. Mesma coisa, basicamente, tá? Vamos entrar aí a fundo. E esse capítulo, se você for fazer, por exemplo, um TCC da faculdade, né, um artigo mais elaborado, esse capítulo vai ter que aparecer, tá? Esse capítulo, ele vai contar como você elaborou, tá, a pesquisa. Elaborou a pesquisa. Quando eu digo elaborar, foi o quê? Eu fiz uma pesquisa bibliográfica. O que é uma pesquisa bibliográfica? Eu pesquisei em livros, pesquisei em artigos, pesquisei na internet. Eu fiz entrevista com algumas pessoas. Eu fiz questionário. Eu fiz observação. Eu não vou me aprofundar nesse tema aqui. Por quê? São vários e vários tipos de pesquisas que podem ser feitas. Tá? Muitos mesmo. Ok? Num primeiro momento, vocês vão ficar muito focados aqui para essa disciplina na pesquisa bibliográfica. Tá? Na pesquisa bibliográfica. Mas nada impede, por exemplo, eu resolvi falar sobre indústria 4.0, eu vou entrevistar um professor de mecânica para ver o que... Beleza, não tem problema nenhum. Tá? Ou eu vou aplicar um questionário para os meus colegas a respeito de alguma coisa e vou trazer esses dados para cá. Então, se for um trabalho mais completo, gente, é importante vocês colocarem como foi feito esse trabalho, tá? Ele é baseado em que tipo, tá? Ele é um trabalho quantitativo, tá? Quantitativo ou qualitativo ou quantitativo, ou seja, é muita informação, tá? Que a gente teria aí que estar abordando com vocês. Normalmente, né, os cursos de graduação e pós-graduação. Bom dia, João Pedro. Bom dia. Eu vi que alguém entrou e eu esqueci de dar bom dia. Desculpa. Deixa eu ver se eu... João Lucas. Bom dia, João Lucas. Os flamenguistas, eles devem estar tristes hoje, né? O Elton, flamenguista, João Lucas. Quem mais aí que sofreu ontem? Cacetada, hein? Faz parte do futebol, mas é ruim. Eu, como bom cruzeirense, esse ano eu posso zoar todo mundo. Não tem como piorar. Né? Gente, mas voltando aqui, ó. Quando a gente vê essas expressões, tá? E aí, de novo. Exatamente, Pedro. Exatamente. O importante é aprender, né? Vamos ver o que o Flamengo vai tirar de lição. Tá? Mas quando vocês virem essas expressões ligadas ao trabalho, normalmente quando você tem um trabalho quantitativo, ele trabalha com quantidade. Então, assim, são dados, são números, tá? A gente trabalha. Então, eu quero fazer um trabalho quantitativo sobre o número sobre a questão de aprovação no primeiro ano. Eu vou pegar dados, né? Números. Normalmente, 70% é aprovado, né? No IF Sul de Minas, no campus avançar 3 corações, fica em torno de 80%. Vou trabalhar com dados, com números. O qualitativo, tá? É quando existe uma discussão em cima disso, certo? É quando você pega um dado e você, entre aspas, você destrincha ele. Você quer entender o que leva à aprovação no campus avançado 3 corações ser 80%. Então, você faz uma discussão, tá, em cima disso. Então, normalmente, os trabalhos, eles são nessas duas categorias, né? Ou eles podem ser, aí aqui, gente, pode ser quantitativo ou quanti-qualitativo, mas eu não vou entrar nesse parte, não, tá? Mas é quando a gente mistura os dois, tá? Mas, de novo, preocupa não, só de vocês estarem sabendo isso aqui já ajuda, ok? Então, gente, para o trabalho do Bruno na disciplina, não precisa se preocupar com a metodologia, por enquanto, tá? Vou deixar ela aqui de azul para vocês lembrarem. Outro capítulo que é comum vocês encontrarem em trabalhos, tá? Vou copiar aqui, são resultados e discussões, tá?
Se você fez uma pesquisa de entrevista, de questionário e tudo mais, você vai trazer os resultados aqui. Então, a ideia aqui é simples, é apresentar os resultados. Então, sim, você vai poder usar gráficos, tabelas, quadros, certo? E, logicamente, você vai discutir, né? Então, aqui também você faz uma relação entre o desenvolvimento do seu trabalho, tá? Os capítulos de desenvolvimento e os resultados. Ok? Se a gente fizer um trabalho, por exemplo, de aplicar questionário na rede social, com os colegas e tudo mais, a gente precisa disso aqui, para a gente deixar claro que a gente quais foram os resultados coletados. Tá bom? De novo, para o trabalho que vocês vão fazer dentro da disciplina, não precisam se preocupar com o que está de azul. Por quê? Porque vai ser uma pesquisa muito bibliográfica. Então, a princípio, a gente vai focar, já que é a primeira vez que a gente está fazendo um trabalho assim, tá? Que vocês trabalhem justamente a parte da ferramenta e tudo mais, depois a gente vai colocando aí nos próximos trabalhos metodologia, resultados e discussões, sem pressionar. Bom? Alguma dúvida, alguma pergunta em relação a esses tópicos? Sem dúvidas, sem perguntas? Tá bom, seguindo. Tá? Considerações finais. Tá aí, ó, considerações finais. Beleza? Último capítulo da parte textual, tranquilo. Já já a gente volta nele, ok? 6, não. Perdão, aqui é o 6, né? Show de bola. Seguindo, eu vou colocar mais uma quebra de página, tá? Quebra de página. A gente vai ter aqui o 7. Referências. Provavelmente a gente vai fazer uma aula somente sobre referências, tá? Para dar umas ideias para vocês. Só sobre referência, não. É sobre regras de citação, regras da TNT, tá? O que é esse capítulo de referência, tá? Quais as fontes, de errado aqui, quais as fontes da sua pesquisa? De onde você tirou essas informações, certo? E aqui você vai colocar livros, artigos. Tentem criar o hábito, gente, de pesquisar em artigo. É tão bom vocês criarem esse hábito cedo, de pesquisar, de ler artigo. A gente vai tentar fazer alguma coisa assim também. Não sei se esse ano a gente consegue, mas no próximo a gente vai tentar. Bom, artigos, vídeos, sites, ok? Entrevistas. O que você tiver usado como fonte. Bom dia, Alexandre, seja bem-vindo. O que vocês tiverem usado como fonte, tá, para fazer a pesquisa de vocês, você vai ter que colocar aqui, beleza? Por que é importante a gente colocar referência? Primeiro, para a gente dar crédito às pessoas que a gente pesquisou, certo? A gente tem que valorizar o trabalho das outras pessoas. Então, quando a gente faz essa referência, faz a citação, a gente está dando crédito, a gente está valorizando, estamos reconhecendo o trabalho. Segundo, tá? Se outra pessoa for ler o seu trabalho e quiser mais informações sobre algo que você escreveu, a pessoa pode vir aqui na referência e pegar. Foi desse livro aqui que ele tirou? Eu quero esse livro, eu vou dar uma lida nesse livro, nesse artigo. Ok? Então, essa parte de referências, ela também é muito importante para a divulgação científica. Tá? E quando eu digo divulgação científica, são projetos, são pesquisas, né, baseadas em ciência, né? Como vocês estão acompanhando esse tanto de pesquisa que existe em cima do coronavírus, né? E aí sai em artigos, sai dados das vacinas, é isso que a gente está falando, tá bom? Então a gente precisa. Para terminar esse capítulo, tem que seguir as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Tá? Não é simplesmente eu pegar um site aqui, por exemplo, não posso simplesmente chegar aqui e jogar o link do site. Isso aqui não é uma referência, tá? A gente vai ver na semana que vem, provavelmente, né, as questões das referências, das citações, tá? Não vou passar todos com vocês, mas aqueles principais. Mas não é isso aqui, tá? Não é simplesmente copiar e colar o site aqui, ok? E pelo amor de Deus, gente, eu peguei foi um relatório de estágio que a referência era www.google.com. Gente, o Google ele é um indexador, né? Ele te direciona para algum site, mas você entrar na página do Google
Peraí, eu quero entrar na página deles aqui e falar que você tirou alguma informação daqui é meio difícil. Concordam comigo? É meio complicado, né? Tem escrito Google coloridinho aqui. Até se tiver aquele doodle aqui que tem alguma homenagem, é outro link, tá? Não é google.com.br, google.com, tá? Tomem cuidado com isso também. Então, gente, a gente tem esse capítulo aqui, certo? Brincando, a gente já tem 7 páginas, né? No trabalho que eu passei para vocês é no máximo 15, ou seja, não é muito, tá? Não é muito. Mas façam aí de 10 páginas, 11 páginas, tá ótimo. Seguindo, algumas seções que podem ter, e eu vou colocá-las de azul também, porque acredito que nesse trabalho vocês não vão estar usando, tá? Vou colocar aqui, 8. Estou digitando e meu computador não está indo, gente. Deu uma travadinha, entrei. 8. Anexos. Vou fazer os dois juntos. 9. Apêndices. Lembrando, sublinhadinho de vermelho significa que tem um erro, clica com o botão direito, corrige, tá? Faça uma revisão ortográfica do trabalho de vocês, é importante. É importante. Pronto. Só que eu quero que eles fiquem azul, né, Bruno? Esqueci, foi mal, gente. Gente, anexo e apêndice são 2 seções também que eu acredito que vocês não vão usar, tá? Não vão usar nesse trabalho, tá? Mas anexar alguma coisa é quando você quer trazer um complemento para o seu trabalho, ok? Então, eu vou trazer um complemento para o meu trabalho, ok? Só que esse complemento, tá? Ele foi criado por outros ou outras autores, tá? Então, por exemplo, a gente vai falar de plágio, beleza? Aí a gente vem cá e lei sobre plágio. Aí a gente descobre que lá no artigo penal tem um artigo 184 do Código Penal que fala que violar direitos de autor são de seu verso, tem pena, tananana. E a gente quer colocar essa lei aqui, esse artigo dentro do nosso trabalho. Colocar isso aqui, talvez dentro do corpo do seu texto, fique ruim. Fique ruim. Então, você vem aqui e coloca como um anexo, tá? E aí você cita isso dentro do seu trabalho. Olha, o anexo A, o anexo B, o anexo C, traz a lei, o Código Penal, artigo 184, que fala sobre os direitos, sobre a questão da violação de direitos autorais, que é o plágio, certo? Então, é a ideia de um complemento criado por outros autores. Entendido? Dúvidas, perguntas? De novo, não sei se vocês vão usar para o meu trabalho, até acho que não, tá? Até acho que não, mas já estou antecipando aí, porque vocês são feras, vocês já vão pensando aí na vida, nos próximos trabalhos. Wellington, boa. Os anexos são para imagens também? Wellington, normalmente as imagens a gente coloca no corpo do texto, tá? Normalmente a gente coloca no corpo do texto, beleza? Salvo, se você estiver fazendo um trabalho que tem muito registro fotográfico ou uma coleção muito grande de gráficos, de quadros, você pode jogar isso como um anexo do seu trabalho. Mas normalmente, dentro de um trabalho, entre aspas, que não tem essa peculiaridade, eles vão aparecer no corpo do texto. A gente vai fazer isso, tá bom? Hoje a gente está acabando de montar esse esqueleto. Beleza? Normalmente, quando a gente está no ensino fundamental, né, no ensino básico, lá, nos anos iniciais, a gente faz o trabalho e coloca as ilustrações no final, como se fosse um anexo, um apêndice, né? Normalmente a gente faz isso. Aqui, normalmente, a gente coloca no meio, tá bom? Alexandre, qual é o tema do trabalho? O tema do trabalho, Alexandre, está aqui, do trabalho que vocês têm que desenvolver, que você está perguntando, né? Alexandre, está aqui, ó, dentro da minha terceiro bimestre, tá? Trabalho acadêmico. Tá? Aí tem um PDF aqui, eu vou ter que baixar, porque vai ser mais rápido que eu localizar o meu. E ele tem os temas, tá? Vocês podem, em equipe ou individualmente, aí fica a critério de cada um de vocês, tá? Escolher um desses temas. Pode repetir, tá? Então, se 2 equipes forem falar de indústria 4.0, pode falar de indústria 4.0, não tem problema não.
ok? Então, vocês vão escolher um desses temas, fábrica de software, tá? Que é um ambiente para desenvolver sistema, ok? É muito legal, é uma praia aí, para quem gosta da área de TI, tem muita vaga. Blockchain. Blockchain é uma tecnologia que está por trás aí das criptomoedas. Indústria 4.0, Boom 4.0, Revolução 4.0, é o uso de tecnologia, de inteligência artificial, de dados aí por todos, né? Big Data, que são grandes dados, né? Uma coleção de dados que a gente gera muito dado hoje em dia. E por último, Internet das coisas, ou IoT. Quem pegar esse tema aqui pode trocar uma ideia com o Carlão é fera disso aqui, tá bom? Trocar uma ideia com ele lá. Que é justamente você ter tudo conectado, a geladeira conectada na internet, né? A sua casa conectada, o seu carro conectado, então é nesse sentido. Beleza, Alexandre? Aí os temas. E aí vocês escolhem um para fazer o trabalho. Show, show? Show, 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 show. Então, gente, anexo aqui, voltando. É isso, ok? Nossa, então beleza. Eu desenvolvi eu citei esse artigo lá dentro, eu quero mostrar para as pessoas o que esse artigo está aqui, tá? Beleza? De novo, gente, violar direitos de autor, direitos autorais é plágio, tá? Seja ele qual for. Então, dei os valores aí. Bom, então, o anexo está aqui, certo? Deixa eu copiar isso aqui. O apêndice é muito parecido com o anexo, tá? É trazer um complemento, é trazer algo a mais. Só que ele é criado, tá? Pelos próprios ou próprias autoras. Tá? Se for algo criado por mim mesmo, dentro do meu trabalho, por exemplo, já sei onde que eu vou achar isso. Aqui, ó. Dentro do meu trabalho, eu falei que eu fiz um questionário que foi aplicado para as pessoas e tananana. E aí, para completar a leitura das pessoas, eu posso falar assim, olha, o questionário está no apêndice A. Certo? Por que é interessante eu colocar isso aqui? Tá, gente? Imagina que é um questionário, eu estou colocando ele completo aqui. Eu estou, logicamente, aqui avacalhando um pouquinho, tá? Mas é interessante eu colocar o questionário aqui como apêndice, por quê? Porque a pessoa pode ver literalmente quais foram as perguntas que eu fiz para as pessoas, certo? Então, aquele leitor do meu trabalho leu lá que a maioria dos alunos realiza as atividades com atenção. Como que eu descobri isso? Tá aqui a pergunta, certo? Beleza? Então, assim, eu desenvolvi, eu montei, é uma produção minha, é apêndice. É uma produção de outros? É anexo. Ok? E pode ser bem enriquecedor aí dos trabalhos que vocês venham a fazer, tá? De novo, acredito que para esse trabalho vocês não vão usar. Mas também, se aparecer uma oportunidade de usar e achar que vale, manda lá, tá bom? Mas tá aí, né, apresentado, explicado esse esquema. Beleza? Gente, alguma dúvida, alguma pergunta em relação ao apêndice e anexo? Reforço, provavelmente vocês não vão usar, tá bom? Neste trabalho de agora, futuramente com certeza utilizarão. Gente, então vou voltar, tá? Capa, folha de rosto, resumo, sumário, tá? E aí vem elementos textuais, introdução, desenvolvimento, que pode ter mais de um capítulo, que pode ter várias subseções, que é a parte grossa, grande do trabalho, tá? Metodologia, materiais e métodos, que é onde a gente conta como a gente fez, tá? Resultados das discussões, a gente apresenta e discute, considerações finais, certo? Os tópicos que estão de azul, eu entendo que vocês não precisam fazer para o meu trabalho, ok? Então, eu vou focar no meu trabalho. Para encerrar, a gente traz aí as referências, vou colocar uma quebra de página aqui, perdão, esqueci. Vou dar um zoom, né, gente? E aí a gente deixa aí o anexo e o apêndice, que a gente acabou de falar. Ok? Então, gente, isso é uma estrutura básica, certo? Se vocês pegarem a apostila, vocês vão ver que lá na apostila citam mais vários, na verdade, né? Capítulos que podem ter, documentos que podem ter, mas a gente vai focar aqui no básico, tá bom? E agora, certo? Para que a gente possa discutir cada uma das sessões, o que vocês colocam em cada uma delas, tá?
No link da videoaula 2, eu disponibilizei, tá, um arquivo lá também que já tem algum exemplo e tudo mais, mas a gente vai fazendo aqui passo a passo, beleza? Então, seguindo. Eu não posso tirar o zoom. A capa, gente, a capa está resolvida, tá? A capa está resolvida. É a instituição, o nome dos autores, o título e o subtítulo, separado por 2 pontos. Ah, Bruno, não tem subtítulo, apaga. Ah, não tem subtítulo. Pronto, resolvido. Certo? Cidade, estado, ano. Beleza? Cidade, estado e ano são importantes porque aquela pessoa que pega para ler o seu trabalho, ela vai ter uma referência temporal e de localização de onde foi feito esse trabalho, tá? Pode ser que a gente fale alguma coisa sobre plágio que se aplique em 2020, mas eu pego seu trabalho para ler lá em 2025. Será que ainda se aplica? Né? Então é por isso, tá bom? Capa não tem numeração, ok? Não tem numeração. A gente segue para a folha de rosto, que também não tem numeração, e é uma capa mais a ementa. A ementa, para quem perdeu, é um trecho pequeno explicando por que você está fazendo esse trabalho. Qual que é a disciplina, qual que é o bimestre, quem que é o professor. Coisas simples, tá bom? E é uma capa acrescentada desse inventário. Aqui, gente, tem um monte de sessões que podem vir. Errata, dedicatória, epígrafe, blá. De novo, nós estamos focando aqui no trabalho que vocês vão construir para essa disciplina minha, tá bom? Nada impede os outros professores de pedirem isso de vocês. Beleza? Aí a gente chega na parte de resumo. Gente, resumo. O que nós vamos fazer no resumo? Primeira dica para vocês. Deixem para fazer o resumo no final, tá? Então, a primeira dica é deixar para o final do trabalho, ok? Primeira dica é essa. Por quê? No seu resumo, tá? E o resumo, eu fechei o arquivo, fechei. Deixa eu abrir aqui, gente, jogo rápido aqui. Eu vou pegar o mesmo que eu usei na videoaula, que fica mais tranquilo. Aqui não é esse site. Tem pouco e-mail para ler, eu estou perdido. Deixa eu achar aqui. Esse aqui. Que eu acho que vai ficar mais fácil de explicar para vocês, tá bom? Copiar ele assim. Obrigado. Seguinte. Vou jogar ele aqui. Esse resumo aqui, que eu estou apresentando para vocês, é um resumo que eu fiz de um trabalho meu, então não tem problema nenhum, tá? Sem dores de cabeça de usar aqui, ok? Mas o que a gente faz normalmente em um resumo? Aqui está de amarelo aqui, gente, a gente dá uma contextualizada, tá? Ah, repare que o resumo a gente não dá aquele espaço do parágrafo, tá? Então não tem aquele espaço do parágrafo, ele é direto, e ele não tem parágrafos, ele é um resumo, ele é direto, tá bom? Normalmente, quando vocês vão fazer um trabalho acadêmico para uma revista, assim, por exemplo, para um evento que vocês vão participar, tem um limite de palavras, de caracteres que vocês podem usar. Mas aqui no caso, tranquilo. Primeira parte de amarelo. Contextualiza. Do que vocês estão falando? O que a gente está falando? Certo? Então, no caso do nosso trabalho de plágio, a gente poderia colocar aqui, né? A prática de copiar e colar mostra-se muito presente nos trabalhos do ensino médio. Professores vivenciam situações claras de plágio e esta prática prejudica o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. Certo? A gente dá uma contextualizada, tá, gente? Para quê? Porque no resumo eu preciso deixar claro para a pessoa que está lendo, tá? Lembrando, o texto ele tem que ser justificado, tá? Ok? O resumo tem que deixar claro para a pessoa tudo que a gente está abordando no nosso trabalho. Tudo, tá bom?
Nesse momento, tá? A gente precisa, primeira coisa, contar, né, um pouquinho, contextualizar para a pessoa o que ela está falando, certo? Well, já chego nessa parte, beleza? Vou só acabar de falar da estrutura aqui do resumo, eu já chego nessa parte. Certinho? Beleza, então a gente deu uma contextualizada, certo? Quem lê aqui sabe que a gente vai falar sobre plágio. Feito isso, a gente parte para o segundo. Gente, assim, lógico, pode ser melhor, tá? Estou colocando aqui só de uma forma bem objetiva. Qual que é o nosso objetivo? Diante dessa questão do plágio, qual que é o objetivo desse trabalho? O objetivo é acabar com o plágio? Não. O objetivo é entender por que os alunos utilizam o plágio. O objetivo, por exemplo, né? Aí a gente pode colocar, né? Diante da situação, este trabalho procura, né? Ou pode colocar bem claro, tem o objetivo de discutir, né? Como a tecnologia ampliou, né? Ampliou o uso deste recurso por parte dos estudantes do ensino médio. Certo? Eu deixo bem claro aqui. Certo? Qual que é o meu objetivo? Seguindo, normalmente, tá? A gente coloca um pouquinho como que foi feito. Então, por exemplo, para isso, né, foram pesquisados livros, artigos, entrevistas sobre o tema, né, utilizando pesquisas na internet e em bibliotecas, certo? Então, isso aqui é como se fosse a metodologia, como que eu fiz esse trabalho, certo? E por último, e já no resumo, nós temos que deixar bem claro, bem evidente, alguma coisa do que a gente encontrou, certo? Então, a gente precisa, aqui, no finalzinho que está de azul aqui, a gente precisa de deixar alguma coisa. Né? Então, por exemplo, assim, percebeu-se que a ampliação do acesso à internet acaba por incentivar os estudantes a, então, praticar o plágio, devido à facilidade de encontrar informações compiladas sobre os assuntos. Percebe-se ainda que essa prática prejudica as ações de ensino e aprendizagem. Bom, beleza, vou parar por aqui. Deixa eu falar bastante coisa, certo? O que nós estamos fazendo aqui? A gente está contando um pouquinho daquilo que a gente descobriu, tá bom? Então, basicamente, essa aqui é a ideia de você fazer um resumo, certo? Primeiro, ele não tem parágrafo, ele é um parágrafo único, tá? Curto, não é grande, tá? Nada de resumo de uma página, tá, gente? É meia página e olhe lá, ok? De novo, primeira coisa, contextualiza. Segundo, qual que é o seu objetivo? Terceiro, como que você fez? Quarto, um pouquinho do que você encontrou aí no resultado. Por isso que é legal você deixar para fazer no final, certo? Por isso que é interessante deixar para fazer no final. Beleza? Então, se vocês tiverem em mente que o resumo, vocês vão trabalhar basicamente com esses 4 itens, vocês sempre vão fazer resumos legais, tá bom? Alguma dúvida em relação a essa estrutura de resumo?
Eu vou deixar os dois aqui, tá? Como exemplo para vocês, só para vocês terem uma referência. Alguma dúvida, alguma pergunta? Quem cala consente? Vamos, gente! Obrigado, Ian. Obrigado. Vamos. Sei que vocês tomaram uma cacetada ontem do Del Valle, gente, mas vamos lá. Ânimo. Se vocês torceram para o Cruzeiro, vocês já estavam acostumados. Então vamos às perguntas do Hélio, tá bom? Mas tem que declarar toda hora, Luquinha, não é só uma vez, não. Vamos lá. O Hélio, é o seguinte. Normalmente, vocês vão encontrar o seguinte. O Cauã, salvo engano, ele já está aqui no AVA, deixa eu ver. Aqui, ó, ele está aqui, ó. Documento, modelo de estrutura de documentos acadêmicos, tá vendo? De trabalhos acadêmicos, construído nas lives. Ele já está aqui, beleza? Se vocês acessarem ele, ele vai estar disponível só para visualização, tá? Não tem como usar ele aí, não. Aí dá para vocês tirarem de base. Ah, Bruno, eu quero pegar ele e fazer uma cópia para mim, porque vai me ajudar. Arquivo, fazer uma cópia. Pronto, aí ele vai criar uma cópia desse documento no seu Drive. Ah, Bruno, eu quero usar ele no Word, no Writer, fazer um download. Como documento do Word, como formato Open Document, que é do Writer, tá? PDF vocês não vão conseguir editar, certo? As outras aqui são formatações que talvez não caibam para o momento, beleza? Mas então dá para vocês fazerem isso aí. Gente, então vamos lá. Ué, suas perguntas. Vou colocar de outra cor aqui, para não gerar confusão. Palavras-chave. Normalmente, quando você faz um resumo, ao final, você vai trazer algumas palavras-chave. Normalmente é entre 3 e 5, tá? Isso aqui é obrigatório? Não, tá? Vai depender da revista, de onde você vai publicar, da exigência do seu professor, tá? Então, por exemplo, no nosso caso aqui, ó, plágio, ensino médio, né? Processo de ensino e aprendizagem. Pronto. Eu dei um destaque aqui para as palavras-chave. Ok? Certinho? Então, eu tenho que colocar? Depende do modelo de onde você pretende. No nosso caso aqui, fica livre, tá bom? Talvez seja até interessante vocês colocarem para treinar, né? Qual que é o objetivo das palavras-chave? Ajudar a localizar documento, tá? Por exemplo, quando a gente vem aqui no Google Escolar, que eu mostrei na semana passada, que é uma plataforma do Google, o Google Acadêmico, o Google Escolar, né? Para a gente pesquisar trabalhos relacionados, artigos, livros, coisas científicas. Por exemplo, vou colocar em português, eu vou colocar aqui, plágio e ensino médio. Certo? Ó, então, olha aqui, ó. Beleza, vou pegar o primeiro que apareceu aqui. Ó, é um artigo da revista Educação em Revista. Tem um resumo. Ah, eu quero ver o PDF. Aí, ó. Por que, até bom ter vindo aqui. Por que o resumo naquele formato é importante? Porque quando eu vou pesquisar um artigo, o que aparece para mim? O título, as palavras-chave e o resumo. Eu leio o resumo. Ah, então foi aplicado na pesquisa com 149 alunos, tá? E constatar que o conteúdo da internet é um elemento corriqueiro nos trabalhos feitos pelos alunos e que a questão ética sobre a apropriação das informações não é totalmente clara a ele. Ou seja, poxa, isso aqui me interessa, né? Isso aqui me interessa. Então, opa, quero ver esse artigo, vou ler, aí eu venho no PDF. Se eu não tenho um artigo bom, às vezes a pessoa nem vai ler o seu trabalho, certo? E aí eu venho aqui e olha, legal. Repare, olha o formato do resumo. Palavras-chave estão aqui embaixo, ó. Certinho? Então, é muito interessante, tá? Que vocês deem uma caprichada aí nos seus resumos que vocês vão fazer. E vamos lá, vamos trabalhar com as palavras-chave também, tá? Não tem erro, não. Acho que é bom para vocês. Beleza? Então, Wellington, a questão da palavra-chave, acho que está resolvido. Alexandre, exatamente, cara, você foi no ponto. É como se fosse uma tag de identificação, tá? É como se fosse uma tag de identificação. Não tem problema, tá bom? E aí, de novo, normalmente fica entre 3 e 5 palavras, ok? Fica
critério de vocês. Alexandre, show de bola, como se fossem as tênis, beleza? Gente, para o trabalho, o resumo tá bom, ok? Tá bom, beleza, resolvido. Agora, aí até pegando a fala do Wellington. Espera aí, eu vou colocar uma quebra de página aqui. Vocês têm aula 10 horas? Vou acabando aí, eu vou falar só mais essa parte aqui, prometo. Quebra de página. Alguns trabalhos que vocês vão fazer, os da escola, para mim a disciplina não precisa, tá? Vocês vão ter que colocar o resumo em uma segunda língua, normalmente em inglês, tá? E aí a gente chama de abstract, tá? É o seu resumo traduzido. Deixa eu quebrar a página aqui de novo, porque isso aqui me incomoda tanto. Pronto. É o seu resumo traduzido para o inglês, certo? Wellington, para esse trabalho aqui da escola, meu, e a maioria dos trabalhos que vocês vão fazer internamente, não precisa, tá? Vai depender, por exemplo, da revista que vocês pretendem, do evento que vocês vão mandar. Por exemplo, essa revista, ela é uma revista grande no Brasil, e para você ver, ela trabalha só com resumo em português, ela nem exige o resumo em inglês. Deixa eu ver se não. Tá? Ela não exige, ok? Então, vai depender se eles obrigam ou não. Se obrigarem, é a tradução. Ok? Cuidado, gente. Mas muito cuidado com isso aqui, ó. Google Tradutor. Aí eu copio o meu resumo em português, coloco aqui. Deixa eu inverter aqui. Eu quero para o inglês, vai. Eu copiei, beleza. Vou copiar isso aqui e vou jogar lá. Essa tradução do Google Tradutor, ela é muito bacana para ajudar a gente a entender, né? Para a gente ter um norte, mas é preciso que vocês, né, dêem uma conferida nela aí, né? Vocês não têm inglês no primeiro ano, mas vocês vão ter no segundo, junto com o professor de inglês, quem faz CCE, às vezes o colega, o tio, um primo, um amigo, pede para dar uma lida, para ver se está legal, se não está legal, tá? É importante. Então, não façam isso aqui, tá? Não façam isso aqui. Então, toma cuidado, gente, com esse Google Tradutor para vocês fazerem isso aqui. É muito legal. Pode até usar ele como base, como uma referência, mas pede alguém para dar uma lida, tá? E eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Esse texto que eu estou colocando aqui para vocês, um aluno que já formou no terceiro ano, ele já tinha acho que 5 anos de CCA, eu fiz a tradução, né? Mandei para ele assim, ele chamava Yuri, né? Vocês podem perguntar aos colegas sobre o Yuri, foi da primeira turma de informática. Foi Yuri, confere para mim. E ele me deu um monte de, Bruno, aqui ficou errado aqui, ó. Eu não sei, adjetivo vem primeiro, não sei o que. Fez um monte de correção, certo? É isso aí, é uma maravilha, né? Toma cuidado, gente, toma cuidado, tá bom? Então, essa parte aqui é em inglês, normalmente, tá? Normalmente. Ou espanhol também aparece bastante coisa, espanhol, tá? E cuidado, tá? Cuidado com usar apenas o Google Tradutor, beleza? Mas, de novo, gente, é legal demais, eu gosto do Google Tradutor, tá? Mas não, é porque a gente copiar e colar de lá para cá, tem esse risco. Gente, o Wellington, resolvido? Respondido as perguntas? Pessoal, seguinte, para a gente encerrar a aula de hoje, tá? Eu acho que a parte do resumo ficou claro, tá? Mas, por favor, deixem para fazer no final. Lembre-se sempre dessas 4 etapas: contextualização, objetivo, metodologia, o como que você fez, e um pouquinho do que você chegou de consideração final, de resultado. Se vocês construírem resumos em cima disso aqui, normalmente o seu resumo fica um resumo legal, tá? Vou deixar esses 2 aqui como exemplo para vocês, mas o que eu quero falar desde já? Reparem o texto. O texto a gente não usa em trabalho acadêmico, a gente não usa nós, a gente não usa a primeira pessoa, tá? A gente tenta fazer um texto mais impessoal possível. Então, nada de, diante da situação, vamos apresentar nesse trabalho. Não. Diante da situação, este trabalho tem um objetivo,
certo? É o trabalho que está falando, não são vocês. Então, se vocês já quebrarem essa barreira de que, poxa, eu vou fazer um trabalho acadêmico, eu vou usar a primeira pessoa, eu vou usar nós, eu vou usar... Não. Vocês vão fazer um texto impessoal, tá? Nada de vamos, apresentamos, concluímos, discutimos, né? Verificamos. Não, verificou-se, né? Inferiu-se, discutiu-se. É um texto mais impessoal. Se vocês criarem o hábito de já construírem os textos de vocês de forma impessoal, facilita muito para vocês fazerem trabalhos acadêmicos, tá? E facilita muito para os orientadores de vocês, para os futuros, né, que forem seguir aí carreira acadêmica, facilita muito, tá? Peguem esses dois resumos que estão aí de exemplo, reparem, notem isso, tentem tirar isso como uma lição. Nada de pessoal, nada de apresentamos, eu apresento, eu fiz, não. Trabalho, é o trabalho, então é algo impessoal, tá? É impessoal. A gente acaba usando muito, né, ênclise, né? Verificou-se, mostra-se, né? Apresenta-se. Então, é neste sentido que eu estou batendo na tecla com vocês, tá? O trabalho acadêmico todo, não é só o resumo, todo, ele tem que ser impessoal. Tá? Então, por favor, no trabalho que vocês vão me entregar, já tentem criar esse hábito, tá? Não coloca, vamos apresentar, foi realizado pela equipe, não, tá? A gente evita, a gente tenta ser o mais impessoal possível, tá? Então, esses dois exemplos estão aí para vocês, certo? Na semana que vem, se tiver alguma dúvida, a gente esclarece, certo? Depois eu quero dar uma olhada nessa tradução aqui, e aí a gente vai, deixa eu atualizar o sumário aqui, certo? Não sei por que não apareceu. Semana que vem a gente olha, senão não vai dar prazo agora. Tem que olhar o que eu fiz de errado. Tá? Mas vamos lá. E aí a gente vai discutir um pouquinho o que a gente coloca na introdução, tá? O que a gente coloca aqui na parte de desenvolvimento é até difícil, porque depende do assunto, né? Não tem tanta regra assim não, certo? E na parte de considerações finais. Então a gente vai tentar fazer nesse formato, tá? E na semana que vem a gente vai encerrando esse esqueleto, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu só voltar lá no sumário para eu testar se aquele 6 agora vai aparecer, se é isso. Talvez com o formato errado. Já vou corrigir. Muito bom. Alguma dúvida, alguma pergunta? Cadê o Luquinha? Para concordar. Ninguém? Então, tá bom. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Bom final de semana, bom descanso. Amanhã tem live lá do Projeto da Manu, né, no Instagram do Coral. Participem, acompanhem lá. Vai ser bem legal. Valeu, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Tchau, tchau.